Igreja, vou pedir pro menino da mídia que me acompanhar no teclado. Amém? Alguém ocupa a vaga dele aí na mídia, ele vai me acompanhar no teclado. Conta a lenda, né, que todo pregador tem que carregar um vaso para dedilhar alguma coisa, né? Então eu também tenho o meu, né? Vocês estão bem? Graças a Deus por mais uma noite estar na presença do Senhor Jesus. Agradecer a Vanessa, que me fez a intimação para estar trazendo a palavra do Senhor Jesus. E eu não tive o poder de escolha, né? Aprendemos aqui no Start, na quinta-feira, que algumas vezes, ou na maioria delas, né, se assim posso dizer, nós não fazemos mais uso do nosso livre-arbítrio, né? Então, já fazendo uso disso, não tive mais opção de escolha e aqui estou mais uma vez para ministrar a palavra do Senhor Jesus. Sem perca de tempo, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 2. É a palavra que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Você crê que o Senhor ainda tem algo para falar com as nossas vidas? Aleluia. Marcos, capítulo de número 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus: E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava na casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda se tinha mais lugares junto à porta. Anunciavam-lhes a palavra. Versículo de número 3. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram então o telhado onde estava. E fazendo assim um buraco, deixaram baixar o leito em que estava o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoado estão os teus pecados. E estavam também ali assentados alguns escribas, que em sua mente razoavam e em seus corações diziam: Por que este blasfema assim? Quem é que tem poder para perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo em seu espírito que assim eles arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que vocês razoam em seus corações tais coisas? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem todo o poder na terra para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Você pode se assentar aplaudindo e glorificando o nome do Senhor Jesus? Estava orando ao Senhor por uma palavra, e uma certa feita, eu estava estudando e vi um estudo acerca de quando nós buscamos ao Senhor, nem sempre nós obtemos algumas respostas instantaneamente, naquele momento que nós estamos ali orando e buscando a Deus. Mas, eu não sei com vocês, mas comigo costuma acontecer de eu estar orando por algo, e às vezes quando eu menos espero, vem aquele pensamento, né? Vem como aquele flash na minha memória, algo, o coração acelera. Não sei se com vocês é da mesma maneira, mas comigo o Espírito Santo ele faz dessa forma. E eu estava orando para o Senhor sobre uma palavra, né? Para estar ali meditando durante esses dias. E eu acordei assim, não que do nada, né? Nem por acaso, mas eu acordei com uma frase
no meu coração. E o Espírito Santo falava para mim assim: não ande sozinho. E aí eu: Senhor, o que o Senhor quer dizer com isso? Aí ele me disse mais uma frase para complementar essa: sozinho você não vai chegar muito longe. E aí instantaneamente já me veio essa passagem deste paralítico que foi levado por 4 homens. E aí eu comecei a meditar nessa palavra, né? Acho que eu talvez tenha ministrado 1 ou 2 vezes dentro dessa ministração. E comecei a meditar nesse texto e ver o que Deus tinha para falar acerca disso. E logo em seguida a Vanessa me fez o convite de estar ministrando. E aí eu prontamente, né, eu consegui identificar que era essa a mensagem. E aí, orando mais ao Senhor por essa palavra, eu perguntei ao Espírito Santo: o que o Senhor quer falar dentro dessa palavra? De cura? E aí o Espírito Santo falava que não. O Senhor quer falar só de perdão? Não. E Deus ministrava meu coração acerca de relacionamentos, conexões. E até ontem eu ainda estava aqui meio com o pé atrás, sabe, Maurício? A gente fica meio que incrédulo, né? Mas quando eu olho para a Bíblia, eu vejo grandes homens que, né, fizeram prova com Deus. E ontem eu cheguei aqui no culto de jovens, que foi uma bênção. Quem não veio perdeu, infelizmente. E o Robinho, ele quase que finalizou a ministração, falando a respeito de amizades, de relacionamentos, de conexões. E aí eu já olhei para o Léo e falei assim: é isso mesmo que Deus quer falar. E hoje eu vou estar dando continuidade à ministração do Robinho de ontem. Hoje eu quero ministrar a respeito de relacionamentos. O quanto é importante nós sabemos quais são os nossos relacionamentos que nós temos. E eu meditando sobre isso, eu comecei a pensar, né? Quantas vezes, não sei se vocês já ouviram falar, ou conhece alguém do tipo, né? Talvez aqui não tenha, mas eu conheço alguns assim. Pessoas que dizem ser cristãos ou dizem viver um evangelho, mas pessoas que elas não estão abertas a relacionamento. E eu comecei a olhar para dentro da palavra de Deus, e eu comecei a identificar que desde Gênesis, todo momento, o Senhor ele estabelecia relacionamento para nós. Desde a criação, diz que o Senhor Deus, ele cria um jardim. O jardim era perfeito, e ele cria também um homem e coloca dentro do jardim. Agora imagina um lugar perfeito, sem problema nenhum, um ser criado por Deus em toda a sua perfeição. Diga-se de passagem, assim como a Bíblia relata, que o homem é a coroa da criação de Deus. Está tudo perfeito, mas o Senhor vê que falta alguma coisa. Então ele cria a mulher. Por quê? Porque não era bom que o homem estivesse só. Então desde Gênesis, você vai descorrer a Bíblia, você vai conseguir identificar que o Evangelho, ele é relacionamento. A igreja do Senhor Jesus é relacionamento. Eu não consigo entender e não entra na minha cabeça e nem acredito em uma igreja que viva um evangelho fora de relacionamentos. Como o pastor costuma dizer, pessoas afiam pessoas. É no relacionamento que nós somos forjados. É na comunhão que nós somos forjados por Deus. É neste momento que o Senhor começa a moldar o nosso caráter, começa a tirar algumas coisas da nossa vida que não convém aos olhos do Senhor. Então, para mim não existe a ideia de que há um corpo de Cristo tendo membros fora do corpo. Não existe a ideia de membros de uma igreja que não fazem parte de um corpo. Ou será mesmo possível que amputando um corpo, um membro fora do corpo, ainda pode haver vida? Não. Porque trazendo para o nosso físico, se um membro ele é amputado do corpo, automaticamente ele vai se definhar. Então ele vai apodrecer e morrer. E é sobre isso que eu quero ministrar aos nossos corações nessa noite. A importância dos relacionamentos. E o que isso tem a ver com essa ministração? No texto ao qual nós lemos, a Bíblia vai narrar no momento do ministério de Jesus, a qual ele não estava mais no anonimato. Nessa passagem bíblica aqui, o ministério de Jesus, o ministério terreno de Jesus, ele já se encontrava em grande evidência. Então não era só mais os discípulos que andavam com Jesus. Aonde Jesus estava tinha uma aglomeração muito grande. Diz a Bíblia que Jesus estava na casa.
E neste lugar que Jesus estava para pregoar a palavra, as boas novas do reino dos céus, estava uma aglomeração grande de pessoas, muito mais do que temos aqui hoje. E diz a Bíblia que não cabia mais ninguém. Agora imagina, quem aqui já andou de ônibus lotado? Você imagina você atrasado, você precisa pegar o primeiro ônibus que vem, e aí você dá de cara com um ônibus cheio. Você fica pensando duas vezes, mas a necessidade te faz você ser empurrado. Você não quer, não é confortável, mas a necessidade te faz entrar em lugares e ambientes aglomerados. Era mais ou menos assim, esse cenário dessa história que nós vamos aprender e que eu vou narrar aqui nessa noite. O lugar estava cheio, a casa estava cheia. E a primeira pergunta que eu quero liberar para as nossas vidas é: o que fazia tantas pessoas querer estar onde Jesus estava? Às vezes a pressa ou atraso nos faz estar em ambientes com aglomeração, né? E naquela época, o que fazia tantas pessoas querer estar onde Jesus estava? Será que é porque ele realizava cura, milagres e maravilhas? Será simplesmente por uma mera curiosidade de saber quem era esse Jesus, a qual a sua fama já percorria por todos os lugares por onde ele passava? Será porque a sua palavra era boa? Ou será como escribas e fariseus que também estavam ali, porque tinha várias classes de pessoas que estavam ali no mesmo ambiente? Agora, tirando um pouco para o texto e incluindo a nós, o que nos faz estar no lugar onde Jesus está? O que te motiva a estar num lugar que você sabe que Jesus está? E aqui eu já quero liberar a primeira chave nessa noite: que todo lugar onde Jesus está, o ambiente não permanece o mesmo. Todo lugar, se Jesus está, o ambiente não permanece sendo o mesmo. Pode ter uma autoridade, pode ter alguém de muito status, pode ter alguém de muito poder, nome e renome, mas se Jesus está, o ambiente não permanece da mesma maneira. Talvez muitos ouviam Jesus falar e nem sequer conseguiam identificar que a diferença era de que quem pregava, de que quem anunciava a palavra de Deus era alguém que tinha total autoridade nos céus e na terra. E era por isso que o ambiente não podia ser da mesma maneira. O lugar estava cheio, a casa estava tomada, quem sabe pessoas penduradas até pela janela, não sei. A Bíblia nos relata um ambiente super lotado, lotação super, não tinha mais espaço. Mas o texto vai narrar dizendo que havia um paralítico nesse mesmo lugar, nesse mesmo ambiente, e junto com ele 4 homens. A Bíblia não vai narrar assim, mas eu quero titulá-los de 4 amigos. Elaine, mas a Bíblia não diz que eles eram amigos. Tá, no final da história você me diz se você considera eles como amigos ou simplesmente como 4 homens. A Bíblia não nos caracteriza dizendo que eles eram parentes, que eles eram vizinhos. Diz que eram 4 homens. Esses 4 homens, eles decidem levar um paralítico em cima de uma maca, em cima de uma cama. E a iniciativa deles não é a mesma. Eles planejavam algo, mas quando eles chegam, eles se deparam com algo diferente daquilo que eles planejaram, Pedro. Eles imaginam chegar na casa, introduzir o paralítico na presença de Jesus, e Jesus fazer alguma coisa, aquele homem sair de lá transformado, mudado, curado. E a primeira iniciativa deles é ir até o lugar onde Jesus estava. Assim como eu e você tomamos a iniciativa nesse dia de hoje, de vir do lugar onde Jesus está. E eles chegam até a casa onde Jesus estava. Só que quando eles chegam, diz a Bíblia que não cabia mais ninguém. Só que tem um detalhe aqui.
a multidão não facilita o acesso deles. Eles voltam para trás, é isso, igreja? Vendo que não cabiam eles voltam para trás. Não, eles não voltam para trás. Eles insistem até chegar no objetivo que eles já traçaram. Colocar aquele paralítico diante de Jesus. Então eles vão dar a volta por trás, pela lateral da casa. Eles vão arrumar um jeito de subir. Não tinha elevador, irmãos. Eu imagino que eles subiram numa escada. 4 homens e paralítico. E uma missão: colocar o paralítico diante de Jesus. Eles colocam uma escada e eles começam a subir. Entra comigo no texto. Vocês imaginam que deve ter levado algum tempo? Você subiu uma escada, alguém embaixo segurando, dois subiram e 2 ficaram. Aí eles pegam de um lado, pegam do outro, daí começa a levantar o paralítico. Diz a Bíblia que eles abrem um buraco no telhado, bem onde Jesus estava. Você percebe a riqueza de detalhe que eles se preocuparam. Eles não abriram um buraco qualquer. Eles abriram um buraco exatamente onde eles chegavam com acesso direto a Jesus. E aqui eu quero abrir um parênteses para dizer que às vezes nós chegamos no ambiente onde Jesus está. Só que quando nós encontramos dificuldades, nós usamos estratégias erradas. E é por isso que nós entramos e saímos da mesma maneira que nós chegamos. Aleluia. Eles não conseguiram entrar pela porta, mas quando eles decidem entrar por outro lugar, este lugar é preciso e certeiro, aos pés de Jesus. Eu vejo aqui que eles calcularam exatamente o lugar que eles queriam chegar. Tem uma frase que diz que quem não sabe onde quer chegar, não chega a lugar algum. E isso cabe perfeitamente nesse texto, porque esses homens, eles sabiam exatamente onde que eles queriam chegar. Eles sabiam exatamente qual era o alvo, aos pés de Jesus. E eles foram determinados e insistentes. Eles chegaram no alvo. Eu não sei qual é a sua perspectiva aqui nessa noite, mas eu quero te dizer que se você chegou até aqui, não erra o alvo hoje. Se você saiu da sua casa assim como eu saí, para estar aqui neste culto, na presença de Jesus, na casa do Senhor, eu quero te dizer que Ele já está na casa, mas Ele está te dizendo: não erra o alvo hoje. Hoje é noite que nós não podemos errar mais o alvo. Assim como aqueles homens não erraram o alvo do lugar que eles resolveram abrir e tirar algumas telhas daquele telhado. Diz a palavra do Senhor que eles começam a baixar aquela maca. Imagina o alvoroço. Atrapalhou o culto. Tuti. Atrapalhou o culto. Imagina só alguém fazendo um buraco no telhado. Automaticamente todo mundo vai direcionar os seus olhares para quem está destelhando ali. Mas ninguém sabia qual que era o alvo, qual que era o propósito que eles tinham. E às vezes acontece assim. E o pior, acontece assim no ambiente de culto. Nós entramos no culto, Jesus está pronto para entregar aquilo que nós vemos, orando há muito tempo. Mas quando nós estamos aqui pronto para receber, algo nos tira a nossa atenção. E aí o que acontece? Quem tem alvo, continua no propósito. Mas quem perde o foco, perde a bênção, irmão. Continua comigo na palavra. Eles começam a baixar o leito na frente de Jesus. Jesus começa a olhar aquilo, culto parado, todo mundo olhando, prestando atenção, imaginando: são loucos,
que loucura é essa? Vieram aqui só para atrapalhar. Mas o que eles não sabem é que eles precisavam entrar naquele lugar, não importa por onde. E a multidão, querido, muitas vezes na nossa vida nunca vai facilitar o nosso acesso. Mas eu quero deixar mais uma pergunta para a gente pensar aqui nessa noite. Até chegar no lugar, na casa que Jesus estava, você acha mesmo que foi fácil deles carregar um homem paralítico? Primeiro, eles tiveram que decidir estar. Segundo, eles tiveram que fazer esforço. Terceiro, eles tiveram que vencer o cansaço. Eu não sei, mas eu imagino que talvez eles precisaram parar um pouco para descansar no meio do caminho. Mas eles chegaram. Agora eles chegam e tem uma multidão, ninguém deixa eles entrar. Mas eles chegaram. Eles voltam para trás? Não. Eles vão rodear e vão entrar por um buraco no telhado. E aqui nós precisamos aprender algo muito importante. Quantas vezes nós rompemos tantos obstáculos, mas quando nós chegamos tão perto de romper um pouco mais, nós desistimos e retrocedemos. E a pergunta que eu quero te deixar, que você também falou comigo por esses dias, é o quanto mais nós estamos dispostos a romper para chegar mais perto de Jesus. O quanto você está disposto a romper para chegar mais perto de Jesus. Quantas coisas nós já vencemos, quantos obstáculos nós já enfrentamos, quantas vezes nós tivemos que decidir para estar no lugar onde Jesus está. Eu quero te dizer algo nessa noite, meu querido. Você já chegou até aqui. Você já chegou muito longe para olhar para trás e voltar no lugar onde você saiu. Não vale a pena voltar atrás. Não vale a pena voltar para trás. O caminho de retroceder já está mais longo do que você imagina. A única opção que nos resta é seguir avante. A única opção que nós temos é prosseguir. Não pare agora. Não pare agora. Não retroceda. Você já venceu coisas demais para parar aqui e agora. Você já renunciou a muitas coisas para parar aqui e agora. Você já conseguiu subir demais para agora ficar com medo de descer desse telhado e ser colocado diante de Jesus. Não espere que a multidão vai abrir acesso, querido. Multidão é um dos primeiros níveis de relacionamento. E esse primeiro nível de relacionamento é relacionamento raso. Porque multidão segue Jesus, mas não está com Jesus até o fim. Multidão não toca em Jesus, multidão oprime Jesus. Multidão vê milagres, mas nem todos vivem milagres. Multidão ouve a sua palavra, mas não vivem a sua palavra. Multidão quer estar perto, mas não quer de fato um relacionamento com Deus. Não queira ser multidão. Não queira estar nesse primeiro nível raso de relacionamento, que é ser simplesmente uma multidão. Aleluia. Jesus começa a olhar aquilo. Diz a Bíblia que ele vê a fé deles. E quando fala a fé deles no plural, eu identifico que é a fé dos homens que estavam carregando o paralítico e não do paralítico. Irmãos, eu me colocando no lugar daquele homem, vendo o esforço que as pessoas estão fazendo por mim, muitas vezes a gente se sentiria constrangido. Da mesma maneira como as pessoas que ainda não dispõem de um automóvel, às vezes você fica constrangido de ficar pedindo carona para as pessoas, não é verdade? Agora imagina um paralítico sendo carregado por um longo caminho até chegar no lugar. Aí quando chega lá não tem como ele entrar no acesso que era mais propício. Agora esses homens sobem uma escada, baixa esse paralítico. Eu não sei, a Bíblia não diz isso, mas eu imagino que talvez em algum momento esse homem tenha falado para eles: não, deixa para lá. Vocês estão se sacrificando demais por mim.
Vocês estão se esforçando demais por mim. Você está insistindo demais comigo. Alabacantarai. E aquilo que o pastor falou aqui é verdade. Nós precisamos um pouco mais de amor e empatia pelo nosso próximo. E é por isso que eu consigo identificar esses homens, esses 4 homens, como 4 amigos. Amigos não são aqueles que te convidam para o rolê, para uma noitada, não, irmão. Amigos verdadeiros são aqueles que te convidam para estar mais perto de Jesus. Amigos não são aqueles que dão tapinha nas suas costas e concordam com tudo que você fala, não. Amigos de verdade são aqueles que confrontam os seus próprios erros, que te confrontam quando vê você trilhando um caminho que não é o caminho do Senhor. Amigos de verdade te direcionam ao caminho de Deus. Amigos de verdade querem compartilhar aquilo que eles já sentiram de bom. Isso sim é amizade verdadeira. E vendo-lhes a fé, Jesus direciona uma palavra ao paralítico: perdoados estão os seus pecados. E diz a Bíblia que alguns homens vão começar a fazer uma chacota, a razoar em seus pensamentos, pensando: quem é esse? Quem esse homem pensa que ele é? Acaso ele pensa que ele é Deus? Porque pelo que a gente sabe, ou pouco que a gente conhece, né? Se achando que conhece muito, que sabe. Só Deus pode perdoar pecados. Aí Jesus vai falar para eles: ei, vocês, vou parafrasear o texto, porque eles não estavam falando, eles estavam pensando. Jesus vai falar para eles assim: ei, vocês aí, o que vocês estão aí falando nos seus pensamentos? Eu estou ouvindo os seus pensamentos. Eu estou ouvindo as suas dúvidas. Eu estou ouvindo a sua falta de credibilidade. Para que saibas que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra. Perdoados estão os seus pecados só? Não. Levanta, toma a tua cama e anda. Os escribas e fariseus, eles começam a questionar quanto ao perdão de pecado. E quando Jesus, ele libera uma palavra de perdão sobre a vida daquele paralítico, me faz entender que a paralisia dele, se você for analisar as escrituras, alguns tipos de enfermidade vinham em decorrência de pecado. Então a paralisia desse homem provavelmente vinha por algum pecado que ele havia cometido. Então Jesus não poderia falar para ele: levanta e anda, sem antes liberar para ele o perdão, porque aquilo que aprisionava ele era a falta de perdão, era a prisão do pecado. Eu não sei quais são as suas prisões, mas você sabe o que tem te aprisionado e te paralisado. Talvez não sejam pecados, mas talvez sejam doenças do seu emocional, na sua alma. Talvez sejam traumas que você viveu e que hoje você não consegue romper na presença de Jesus. Se encontra paralisado. Mas hoje é noite que o Senhor te diz: os teus pecados estão perdoados. Irmãos, não é difícil nós conseguirmos o perdão de Deus. Não é difícil nós sermos perdoados por Deus. Difícil é nós mesmos nos perdoarmos. E nós vivemos um tempo de que muitas pessoas estão aprisionadas e estão sendo impedidas de viver na totalidade do que o Deus tem para suas vidas, porque elas mesmas não conseguem se perdoar. Elas mesmas não conseguem desfrutar do perdão e da graça de Deus. Mas nessa noite, sinta-se perdoado por Deus. Libere-se, seja livre. O Senhor já te perdoou, nada mais te prende, nada mais te paralisa. Muitas vezes nós nos culpamos por coisas que fizemos de errado,
Muitas vezes nós nos culpamos por coisas que não conseguimos decidir ou decidimos de maneira precipitada e no final deu tudo errado. Mas hoje é noite que o Senhor te trouxe aqui, me trouxe aqui para te dizer: o seu passado você não pode fazer mais nada. Sinta-se perdoado hoje. Viva o seu amanhã. Não fique preso ao seu passado. Aleluia. Sinta-se perdoado nessa noite. Sinta-se perdoado. Aí você vai falar para mim: e que tudo isso tem a ver com relacionamento? Essa é a mesma pergunta que eu fiz essa tarde ao Espírito Santo. Mas o Senhor falou que era sobre relacionamento, que tudo isso tem a ver. Se o homem não tivesse esses 4 amigos, ele não teria sido perdoado, salvo e curado. Com que tipos de pessoas que nós temos andado? Pessoas que nos aproximam de Jesus ou pessoas que nos levam longe dele? Tem uma irmã que costuma dizer para mim que uma das coisas que nós precisamos pedir incansavelmente ao Espírito Santo é discernimento. E o Espírito me disse essa palavra no meu coração: discernimento. Nós precisamos ter discernimento para saber com quem nós estamos andando. Quais as companhias que estão à nossa volta? Para onde que a nossa amizade tem que nos levar? Para mais perto ou para mais longe? Pessoas são conexões. Pessoas, elas são conexões para as nossas vidas. Elas podem nos influenciar para o bem, podem nos influenciar para o mal. Elas podem nos levar para um caminho bom, mas também podem nos levar para um caminho ruim. Porém, nós escolhemos quais são os amigos que têm caminhado ao nosso lado. Quer ver a importância de ter amigos? Há um outro paralítico de Betesda. Diz a Bíblia que ele está há 38 anos na beira de um poço. E quando Jesus chega perante a ele e pergunta se ele quer ser curado, ele fala assim: mas eu não tenho ninguém. Sabe o que eu entendo com isso? Que Jesus se apresenta a ele justamente porque ele não tinha ninguém. Agora, já para esse outro paralítico, são pessoas que levam ele até Jesus. Você entende que se realmente ele tivesse alguém, aquele paralítico do tanque de Betesda, talvez já teria alcançado a sua cura. Mas vendo essa dificuldade de relacionar-se, Jesus chega e fala: já que não tem ninguém, então eu vou. Mas para esse outro paralítico aqui de Marcos 2, tinha alguém para levar. Coisa boa é ter amigos que te levam para perto de Jesus. Quem aqui gostaria de ter amigos como esses 4? Agora eu quero fazer uma segunda pergunta: você é um amigo comum desses 4? Todos nós queremos ter amigos como estes, que se esforçam, que não desistem, que persistem, que vai até o fim por nós. Não se importam com o cansaço, não se importam com as barreiras, com os obstáculos, que rompe multidão, que sobe escada, baixa leito, mas que nos leva até Jesus. Mas a pergunta que fica para a nossa vida é: nós somos esses amigos? Como nós temos sido amigos que param no primeiro obstáculo? Se a casa estiver cheia, a gente volta para trás? Ou que insiste em trazer alguém, nem que seja carregado, até Jesus? Nós precisamos ser esses amigos de verdade. Aleluia. Numa certa feita, Jesus chega à casa de um homem por nome de Jairo. A notícia era de morte. Quando Jesus chega lá com Jairo, a filha de Jairo já está morta e a casa está cheia. Diz o texto que as pessoas já estavam ali preparando tudo, já estava morta, as pessoas estavam ali chorando. Jesus chega e fala assim: Gabi,
A menina não está morta, ela está só dormindo. Pronto, mais uma vez virou motivo de chacota. Quando Jesus vê que a fé daquele povo, daquela aglomeração toda que está ali, não está conivente com aquilo que ele vai manifestar, com o milagre que ele quer fazer na casa, o que ele manda fazer? Tira o povo. E às vezes é isso que nós precisamos fazer na nossa vida com Deus. Tirar quem não está compactuando da mesma fé. Eu não estou falando para você desprezar alguém. Eu estou falando que às vezes é necessário a gente fazer algumas limpezas nos nossos relacionamentos. Porque assim como tem pessoas que nos levam para perto de Jesus, tem pessoas que também nos levam para longe do propósito. E às vezes nós não queremos renunciar a relacionamentos. Preferimos perder o relacionamento com Jesus do que trocar relacionamento com pessoas. E essa noite o Senhor veio nos despertar para limpar a casa. Limpa a casa, porque o propósito é vida. E as pessoas que estão na casa estão só ocupando espaço, mas não estão compactuando da mesma fé sua. Jesus manda então as pessoas se retirar. Olha para você ver de novo, relacionamento. Aqui um grau mais elevado. Ele chama quem? Quem ele tem mais relacionamento? Pedro, Tiago e João, vem. Para onde? Para dentro do quarto. A mãe e o pai da menina vem também. E ali ele ressuscita a filha de Jairo. A multidão só vê Jesus de longe. Relacionamento raso. Discípulo compartilha e vive junto com Jesus coisas inacreditáveis. E é para esse relacionamento que o Senhor tem nos chamado. E eu já tomando banho para vir para cá, eu falei, como que eu vou terminar isso, Jesus? Porque o esboço só tem começo, não tem o fim. E ele falou assim, lê até o finalzinho. Porque tudo começa com um relacionamento e vai terminar com um relacionamento. Tudo começa com 4 homens que se relacionam com amizade verdadeira com um homem paralítico. Eles chegam até Jesus. Aí eu quero lá, acompanha comigo lá, Marcos 2. Você que já fechou a Bíblia aí, quiser abrir, ou que alguém quiser colocar no telão. Versículo de número 12, 11. A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E aqui eu já encerro. Jesus cura aquele homem, perdoa os pecados dele e manda ele voltar para casa. Agora imagina você, paralítico, a Bíblia não relata há quanto tempo. Agora acabou de ser curado, está de pé andando, conheceu Jesus, continua com 4 amigos, top. Está todo mundo vendo e não está nem acreditando no que Jesus fez na minha e na sua vida. E Jesus fala para você, agora vai e volta para sua casa. Eu não sei se o semblante daquele homem caiu. Talvez ele queria sair gritando, Maurício, no meio da rua, que Jesus fez. Talvez ele queria falar o que aconteceu com ele, a experiência que ele teve. O pessoal que estava ali tudo perto. Mas Jesus fala para ele, volta para a sua casa. O texto termina aqui. Mas eu quero com ousadia terminar ele. Você me permite isso? Eu vou terminar do meu jeito e você termina do seu. No meu jeito, eu imagino ele chegando em casa e contando cada detalhe. E eu imagino os que estavam na casa dele, querendo que agora ele levasse eles para conhecer Jesus.
Você entende que volta nos relacionamentos? Um dia ele se relacionou com alguém e construiu uma amizade. Essa amizade fez o quê? Apresentou ele para Jesus. E agora ele está curado, ele está são, ele está salvo, perdoado, livre. Ele volta para onde? Para a sua casa. Agora ele chega na casa dele, Tom. Ele vai ficar com aquilo que ele recebeu só para ele aqui? Não. Ele vai transbordar na vida de alguém. E agora esse alguém que ele transbordou lá dentro de casa vai querer conhecer Jesus também. E quando aqueles da sua casa conhecer Jesus, adivinha o que Jesus vai responder para eles? Continua transbordando, continua falando de mim, continua anunciando. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus.